Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária. Nós estamos falando sobre a história e a geografia bíblicas do povo de Deus e nós vamos iniciar hoje uma série de vídeos falando acerca dos juízes. Então, como nós já vimos, o povo entra na terra prometida, ele conquista grande parte das áreas da terra prometida. Agora, nós vamos passar para uma fase que nós chamamos a fase dos juízes. Está descrita no livro dos juízes. Então, vamos lá. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, nós dividimos esta série, esta etapa da história de Israel em 4 partes. Então, hoje nós vamos ver a parte inicial, a parte de fundamentação dos juízes, que é o pecado do povo, esta índole pecadora do povo, e depois nós vamos ver algumas histórias de opressão interna com os seus juízes e das opressões externas também com os seus juízes. E aí, os outros juízes, nós vamos dedicar uma última aula para falar de algumas complementações que estão sendo trazidas pelo livro dos juízes. Vamos lá, então? Muito bem, o período ele vai de pelo menos 300 anos e alguns estudiosos dizem que ele durou uns 350 anos. Mas a maioria dos estudiosos fala em 330 anos, mais ou menos, entre todos estes juízes. Esta etapa da história, ela é uma etapa bastante complicada, é uma etapa bastante complexa, porque o que nós vamos ver aqui é uma desorganização política. O povo estava vindo de forma organizada para a tomada da terra, entretanto, de uma maneira inexplicável, eles se desorganizam, eles têm uma falta de união, uma falta de cuidado, inclusive com os seus irmãos, né? E isso causa uma situação bastante precária do povo, como uma nação, como uma unidade. Eles não poderiam ser vistos como uma unidade. Então, o que a gente vê aqui é uma desorganização política, não havia um líder, não havia uma autoridade central e não havia união. Né? Em alguns momentos eles se uniam, em alguns momentos eles se reuniam, em algumas tribos faziam isso, mas o que nós vemos são ações bastante pontuais, bastante específicas de ou de outro. Né? O que ligava o povo, em verdade, era Deus, era o tabernáculo. Só que, a partir do momento em que o povo toma a terra prometida, a partir do momento em que ele se instala na terra, ele vai abandonando o culto no tabernáculo, o culto a Deus, a adoração a Deus. E isso faz com que essa desorganização aconteça, essa falta de união aconteça. Muito bem, o que acontece aqui é que o povo de Deus, o povo de Israel, estava no meio de inúmeros povos idólatras e pecadores. A gente já viu em vídeos anteriores que eles não eliminaram todos os povos daquela região. E, na verdade, eles acabavam habitando junto, eles habitavam na mesma área. Então, havia bastante comunicação com este povo. E a idolatria acabou contaminando os israelenses. Tá? O povo ele tinha já esta tendência ao pecado, como nós
temos essa tendência ao pecado, a carne fala mais alto, né? O escritor do Novo Testamento já diz isso, né? Paulo dizia que a carne tinha essa tendência e que ele tinha que fazer um esforço maior para não sucumbir. O povo ali de Israel acaba não tendo esta força em resistir ao pecado. E eles acabam seguindo os falsos deuses. Então, o que nós vamos ver é idolatria. O que nós vamos ver é apostasia. E isso dá origem ao julgamento de Deus. Por quê? Deus já pede a destruição, a separação, destruição dos povos que estão ali, a separação em relação aos povos que estão ali, exatamente por conta dessa idolatria, por conta desta apostasia. Tá? E o povo acaba caindo nesta mesma situação. Então, o que nós vemos é uma sequência. Todo livro de Juízes, nós vemos uma sequência. O povo, ele vai atrás dos falsos deuses, ele entra em apostasia, em idolatria. Deus se afasta, ocorre a opressão pelos povos que estão ali, pelos outros povos que estão na vizinhança. Eles reclamam, eles oram a Deus, pedem misericórdia, Deus levanta um juiz que dá um retorno a Deus, que dá essa condição de voltar e adorar ao Senhor. Deus dá o livramento através deste juiz. E por um tempo eles passam em segurança, eles passam adorando o Senhor, eles passam numa condição harmônica e de paz. Mas isso não dura muito tempo, algum tempo depois, morrendo aquele juiz ou desaparecendo aquele juiz, o povo volta à apostasia, e aí nós vamos ter alguns ciclos de opressão interna, de opressão externa, com o levantamento de alguns juízes famosos que estão contados nos próximos vídeos. Para que o amado tenha uma ideia, aqui nós vemos que a conquista da terra, ela se fez desta maneira, a distribuição da terra se fez dessa maneira. Então, olha aqui a tribo de Asser, a tribo de Naftali, aqui em cima nós temos os arameus e mais para cima os povos da Mesopotâmia. Tá? Aqui nós temos a tribo de Zebulon e a tribo de Isacar, né, que está encravada aqui no meio. Aqui nós temos as duas metades da tribo de Manassés, uma na terra de Canaã mesmo, outra transjordânica, atravessando o Jordão, naquela primeira conquista ainda com Moisés. Aqui nós temos a tribo de Dan, a tribo de Efraim. Do outro lado, a tribo de Gade, que faz divisa aqui com os amonitas. Né? Depois embaixo, o Ruben, que tem uma parte com os amonitas e os moabitas. Aqui embaixo, veja lá, Judá, Simeão, eles estão cercados, olha aqui, filisteus de um lado, amalequitas do outro lado, os midianitas aqui embaixo e os edomitas para cá. Então, se nós observarmos, o povo de Israel, né, as tribos de Israel, elas estão cercadas pelos arameus, pelos amonitas, pelos moabitas, pelos edomitas, pelos midianitas, pelos amalequitas, pelos filisteus, e aqui no meio ainda nós temos jebuseus, heveus, heteus, ou seja, os cananeus, né? Então nós temos inúmeras tribos que vão minar o povo de Deus, que vão fazer guerra com o povo de Deus. Por quê? Porque não foi estabelecido 100%. Amém, amados? Bons estudos.